Fala pessoal, sem mais delongas, um monte de gente me mandou, tá aqui na Brasil Conference, terminou, foram 2 dias aqui em Boston, no MIT Harvard, foi incrível esses dias aqui, eu fiquei muito feliz de estar aqui, saio extremamente motivado, todas as palestras que eu assisti aqui, e até as que eu não assisti, porque não dava para assistir todas, vão estar disponíveis no YouTube em alguns dias, não sei em quanto tempo. Mas eu queria dar um overview, já que um monte de gente me pediu para eu falar um pouco das palestras, do que mais me marcou. Então eu vou falar de todas as palestras que eu participei e de coisas que me chamaram a atenção. Inclusive detalhes, aproveitar que eu não sou tão famoso assim, e coisas que eu poderia ser cancelado, talvez se eu fosse gigante, acho que eu não vou ser falando aqui. Então, a palestra começa sábado de manhã, sábado foi em Harvard, com o papo do Daniel Shapiro, professor de Harvard, junto com o Jorge Paulo Lemann. A conferência faz 10 anos, começou então 9 anos atrás, com pessoas que vieram da Fundação Estudar, Fundação do Jorge Paulo Lemann Estudar, aqui em MIT Harvard, tem crescido muito e hoje em dia é organizado por vários outros estudantes de outras faculdades. Primeiro, eu achei incrível, acho muito positivo, não sei se é incrível a palavra, mas acho bem positivo o Jorge Paulo Lemann se envolver e tal, aos 84 anos, falando num evento como esse, então acho algo extremamente positivo. Acho que um dos pontos que eu tirei, que eu achei muito interessante, foi uma cláusula que ele falou que em todos os contratos dele de sociedade, mesmo antes do Banco Garantia, ele sempre colocou nos contratos dele, que era que quando algum sócio quisesse sair, isso incluía ele, né, para todas as partes dos sócios majoritários, quando o sócio queria sair, ele tinha que colocar um preço do qual ele se sentiria confortável, né, se ficaria ok se o outro sócio ou os outros sócios quisessem comprar naquele valor ou serem comprados naquele valor. Então, põe o valor das minhas cotas a R$10, que eu acho quanto vale, ou eu vou comprar todos vocês a R$10, ou vocês me compram a R$10. Com a pessoa que tinha que sair colocando isso e tendo que colocar que ela estava ok dos dois jeitos, ele sempre garantiu que fosse um preço justo, e ele atribui essa cláusula a um dos grandes pontos que fez com que ele nunca teve nenhum processo societário. Então achei um ponto interessante. De resto, eu achei ele bem envelhecido. De novo, acho bacana ele tá aqui, ele tá com 84 anos. Ele não tocou, ele não addressed o caso Americanas como eu acho que devia. Ele falou que os últimos anos não foram bons, a gente está mudando governança para entender melhor e para garantir que coisas assim não aconteçam, mas eu acho que ele falou muito pouco sobre seus erros e acho que essa vulnerabilidade faltou na fala dele. E suponho, talvez excessivamente por uma perspectiva psicológica, que parte do que fez esse envelhecimento tão rápido nos últimos anos, pode ser coincidência, mas eu acho que não foi o caso americano. Então, geralmente, pessoas de idade, quando tem uma decepção grande ou algo grande que acontece na vida, isso tende a bater bastante. Mas fora isso, o Jorge Paulo estava super aberto, falando com outras pessoas, teve um momento falando com outros estudantes, indo a algumas palestras, sentando ali, hoje sentou na da Tabata de Ferreirinha, na frente sentou próximo da do Edu Lira também, que é um cara que ele tem apoiado. Então, sim, ele é o homem mais rico do Brasil, mas eu vejo que os outros sócios dele, por exemplo, que são praticamente tão ricos quanto, estão entre os 10 caras mais ricos do Brasil, não aparecem tanto e não se envolvem tanto, nem perto do que o Jorge Paulo Lemann faz. Então, eu acho que nessa parte é louvável e trago aqui aquela ideia de que nada é 100%, né? Então, tem coisas nele que eu não concordo e tem coisas nele que eu admiro bastante. E parece que essa foi parte da tônica da conferência como um todo, essa capacidade de se dar conta, esse olhar não polarizado, de perceber que uma pessoa está falando ali, tem coisas que a gente concorda e coisas que a gente discorda, e como que a gente vai extrair o máximo das que a gente concorda e como que a gente pode usar isso nas nossas vidas. A gente também sempre pode aprender com o que a gente discorda, com a vontade de, quero crescer, então quando estiver em posições importantes, conseguir me vulnerabilizar mais, por exemplo. O Daniel Shapiro ficou mais como fazendo perguntas. Depois eu fui no talk do Birman, que falou com o ex-dean da Harvard Business School. Fiquei impressionado com a capacidade do Birman de se vender bem, de concatenar ideias, com a assertividade dele, com a energia que ele trouxe. E realmente ele tem essa coisa de empreendedor, de vender o sonho, e acho que muita gente saiu dali com vontade de comprar ações
do grupo Arezzo & Co, que agora acho que mudou de nome juntando com o Soma, mas eu nem sei que nome ficou. O Birman agora está assumindo como CEO de todo o grupo, né, nessa junção. O Rony está pegando a moda masculina, todas de marca masculina, e o que era CEO da Soma, todas de moda feminina. Cara, depois a gente teve o talk com o Martin e o Donald Sul, ou Sul, não sei como pronunciar o nome dele. O Donald Sul é professor no MIT, e o Martin Escobar é o Managing Director da General Atlantic, um dos principais fundos do mundo. Eles já escreveram um livro juntos, então assim, acho que parte da conferência como um todo trouxe pessoas com pensamentos diferentes, de diferentes vieses políticos, de diferentes profissões, o que eu acho que é muito importante. O talk foi muito, muito interessante, e acho que o livro deles, eu realmente tive vontade de ler, foi analisando as empresas de sucesso da América Latina, da década de 90 até 2000, entendendo o que elas faziam de diferente. Então pegou, por exemplo, Brahma e Antártica e analisou, porque a Brahma venceu essa corrida, acabou inclusive comprando a Antártica depois, e todas eram 10 empresas grandes, eles pegavam que deu certo no setor e que deu errado, para mostrar que não era sorte, eram empresas muito parecidas no começo. E resumidamente, acho que um dos pontos principais era essa capacidade de estar na frente, de fazer mais rápido e de inovar mais rápido do que as outras, enquanto que mercados voláteis, como é o caso principalmente da América Latina, que é onde os dois se especializaram, vai acontecer correções desse mercado, e as empresas que tiveram uma vantagem que pode parecer pequena, quando acontecer as correções, que é, por exemplo, grandes crises, essa empresa que tem uma vantagem que vai parecer pequena, no momento da crise vai ser gigante. Então o Martin deu o exemplo do caso do que aconteceu com o Quinto Andar e Loft, onde, cara, bateu pandemia, mudou o cenário todo e, cara, Quinto Andar estava um pouquinho na frente, explodiu, e Quinto Andar explodiu e Loft teve muita dificuldade. Então, esse movimento segue acontecendo. E daí, vai entrar em toda a necessidade de testar rápido, de fazer rápido essas mudanças, né? Testa rápido, ajusta rápido, aquele modelo clássico de MVP. Depois, cara, teve um talk que eu achei interessantíssimo. Acho que tô falando dos talks como um todo e das pessoas, para quem se interessar depois, entrar e assistir esses talks, né? Acho que o que é incrível da internet hoje é que a gente pode pensar antigamente, nossa, o dia que teve a oportunidade, que privilegiado de estar lá. Óbvio que tem uma coisa especial em tu estar fisicamente, mas também todo mundo tem acesso a essas informações e todos os talks vão estar online para quem quiser assistir. Então acho que isso é algo muito incrível. Teve o talk do Marcelo Cláudio, que, cara, é simplesmente impressionante. O cara fica no talk falando assim, cara, como é que ele tem tempo para respirar? O cara faz tudo, eu não consigo nem citar tudo que ele faz. Ele é vice-chairman da Shein, mas trabalhou no SoftBank, trabalhou no WeWork, é sócio da EB Capital, tem um time de futebol, faz parte do conselho de inteligência artificial do MIT, e tem mais, cara, 1 zilhão de profissões. O LinkedIn do cara é absurdo e não diz tudo que ele faz. Muito impressionante ver como ele está movendo o mundo por uma direção que eu considero extremamente positiva, quando ele está otimista. E o talk dele foi junto com a Linda, que é a CEO da Endeavor, uma empresa que eu admiro bastante, que tem esse mix entre ser uma for-profit e uma non-profit. Então, elas chamam de hybrid nesse sentido. Acho que o modelo da Endeavor, eu não entendo todo o modelo, porque tem esse modelo de investimento nas startups, mas tem de aceleração, e tem gente que faz projetos quase que sociais dentro da Endeavor, no sentido de ser executivos que estão em outras empresas e que mentoram alguns empreendedores por meio da Endeavor sem ser remunerados. Achei o Marcelo, cara, absurdo. A Linda falou bem, falou da Endeavor, mas assim, o Marcelo realmente é impressionante. Foi muito chocante pra mim e a gente sai muito motivado. Depois eu perdi o papo do Barroso, depois eu vou falar mais do Barroso, mas perdi o papo dele e vou assistir, espero que alguns assistam outros papos, eu assisti o dele, que foi junto com aquele professor de Harvard, que escreveu Como as Democracias Morrem, ou Como as Democracias Estão Morrendo, alguma coisa assim. Então ela teve um talk interessantíssimo, foi no mesmo momento do Jorge Paulo, não tinha nenhum auditório para caber todo mundo, então eles queriam botar alguém de muito peso também, para não lotar, e deu certo. Acho que o do Jorge Paulo estava um pouco mais lotado, até porque eu era com o Shapiro, mas não lotou, a galera não conseguia sentar. Depois eu fui num papo de inteligência artificial dentro do sistema de justiça brasileiro, principalmente porque o Fux estava falando, e é um cara que eu também tenho uma admiração. O Eric Navarro, que é um cara que foi juiz,
pelo que eu entendi, largou a magistratura para fazer doutorado em Harvard e hoje em dia está fazendo pós-doutorado em Stanford e é um dos 4 co-presidentes da Brasil Conference. Um cara muito bom, muito preparado, adorei ele, achei um cara muito inteligente. O Fux falou muito bem, mas as outras pessoas eu achei bastante lamentável ver o quanto que o direito tem dificuldade de se expressar em outras esferas. Eu acho que o Caco Souto Correia é uma pessoa que eu vejo que é um advogado, óbvio, de sucesso e faz muito bem esse contato, e estava falando do Fórum da Liberdade, faz esse contato com o mundo dos negócios, mas eu acho que, no geral, se a gente for pensar no setor jurídico das organizações, eu trabalho bastante com empresas dando consultoria, como o jurídico trava as empresas, ao invés de entender que, cara, a gente está numa empresa, a gente precisa fazer as coisas andarem. O sistema de direito como um todo, a área do direito como um todo, tem uma tendência a ser muito lenta para se adaptar a todas as mudanças. Isso é uma questão um pouco inerente à área, mas também uma falta de estudo das pessoas. De novo, o Fux foi muito bem, mas as pessoas, o Paulo Gonet, que é Procurador-Geral da República, eu achei que foi bem mal. O Advogado-Geral da União, Jorge Messias, também. Então, as outras pessoas presentes, tanto os outros foram mais fracas, a Renata Gil e a Marcela Bocaiúva foram mal, mas não foram tão bem também. Com essa dificuldade do direito de ser sucinto num painel que tem tanta gente. De novo, fiquei impressionado, eu achei que o Fux foi muito bem. Depois teve um toque do Nizam Guanais, junto com o Fabrício, fundador e CEO do iFood. O Nizam muito mais entrevistou, então achei interessante que o Nizam botou a bola do Fabrício bem para cima. O Fabrício é um cara extremamente carismático, que sonha muito grande. Então ele tem os dois são baianos, estavam no toque, mas acho que o Fabrício tem esse carisma do baiano que eles falaram bastante. Um toque impressionante o que está acontecendo com o iFood. Ele falou muito sobre a gente tirar essa síndrome de vira-lata que a gente tem. Eu acho que eu aplaudi bastante nesse momento. O Nizam teve algumas críticas, fez algumas críticas a Harvard que eu achei que poderiam ser melhor pontuadas, no sentido de Harvard ser comunista, baseado no dinheiro de doações de bilionários. Acho que um pouco ele tem razão, mas ele fez mais em tom de piada e brincadeira. Mas o Nizam trouxe um ponto positivo. De novo, aqui eu estou tentando trazer a mesma ideia com o Jorge Paulo, que tem pontos da fala do Nizam que eu concordo e tem pontos que eu discordo. E eu acho que muito sobre essa conferência foi sobre isso, e que a gente tem que olhar para o mundo dessa forma. Que tem coisas que a gente concorda e coisas que a gente discorda em pessoas. E o Nizam é o maior publicitário da história do país, o Jorge Paulo é o empresário mais rico do Brasil hoje em dia, que é a maior fortuna. Então a gente tem que respeitar essas pessoas e aprender com elas, com todo mundo, mas obviamente ainda mais com as pessoas que conquistaram tanto. O Nizam trouxe um ponto que eu achei válido, que foi o quanto que não tinha ninguém, nada do agro nessa conferência. Acho que é um erro. Tinha praticamente todos os outros setores, mas o Nizam elogiou o quão diverso estava, o quanto tinha gente de direita, de esquerda, de profissões diferentes, mas pontuou o quanto faltou do agro, e nisso eu tenho que concordar com o Nizam. E o Fabrício foi muito bem, mostrando o quanto que o iFood está sonhando muito, muito alto. E trazendo pontos de impacto social que eles estão fazendo. Achei muito interessante o talk. Não dá para entrar em detalhes de todo mundo. Toque do Luciano Huck. O Luciano Huck foi muito bem. Foi entrevistado pela Larissa Marião da Brex, mas acho que o foco aqui era 100% no Luciano Huck. Ele foi muito bem. Teve um pedido da plateia do quanto alguém ponderado como ele seria importante para a presidência da República. Ele, de fato, falou muito bem sobre assuntos muito importantes. Eu vi que, inclusive, várias coisas da conferência aqui acabaram saindo no Brasil Journal, que é um dos lugares que eu mais gosto de me informar sobre o Brasil. Acho que eles têm uma posição de centro interessante. Então, cara, toque do Luciano extremamente positivo. Ele fez no final uma ação social, trouxe os pais do menino, cara, chorei, acho que um monte de gente chorou, aquele jeito do Luciano, que ele sabe envolver a galera, mas ele mostrou muito o quanto ele acredita em pontos que são os que eu acredito, né? Pró-mercado, querendo privatizações, mas ao mesmo tempo querendo que se tenha pautas mais da esquerda, que ele não gosta de chamar da esquerda, eu também não gosto, mas que todo mundo tem que ter total liberdade individual para ser o que quiser, portanto que não infringe a liberdade do outro. Então isso implica o casamento gay e muitos outros pontos. Então eu achei muito bom o papo dele. Por mais que tem muita gente para falar e eu tô ficando atrasado pro jantar, mas eu não queria deixar de gravar isso, que ele pode ficando para depois. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tô atrasado com o paper, tenho que mandar e-mail pro Álvaro, dias que eu vou falar depois, que foi incrível. Mas bom, daí teve o talk do João Adib,
Eu acho que a CIMED é um grande case no Brasil, com o CEO da Qualicorp. Não amei o talk, acho que as ações da CIMED, o quanto ela tem crescido, falam por si só, mas acho que faltou muito conteúdo, assim, me pareceu muito mais algo meio coach, e como pessoa de cultura, fico preocupado até com que tipo de cultura que a CIMED está criando. Acho que um ponto a ser dito é que tanto o João Adib quanto o Birman, que são CEOs, que estão tendo maior sucesso, mas o quanto eles são firmes e duros e trabalham incessantemente, mostrando que muitas vezes para tu crescer como eles crescem, tem que se trabalhar de uma maneira maluca, que eu acho muitas vezes não saudável, né? Então as VPs que reportam pra ele comentaram quanto às 6 da manhã muitas vezes estão sendo bombardeadas por mensagem de trabalho e querem respostas e tudo mais. Eu tive a oportunidade então de sentar com o Barroso, ele estava num café no Taddy, que é um café famoso aqui, mas que é perto ali de Harvard. Fui ali, ele estava sentado sozinho, tinha uma pessoa que estava com ele, mas estava levantando para o café, só parei ali para dizer o quanto eu admirava, e ele me convidou para sentar, e a gente ficou ali uns 9 minutos conversando, e eu sei que foi 9 porque eu vi o horário antes de começar, de ir botar no lixo as coisas, e depois acabei me atrasando um pouco para uma palestra que eu queria, que era também da CIMED, da Carla. E o Barroso muito humano, humilde, interessado. Eu falei que estava fazendo UPenn, ele falou que aplicou para UPenn também. Ele acabou fez Yale, mas que ele aplicou para UPenn, que ele pensou bastante em ir para lá, que o programa lá é muito bom. A gente falou sobre Butão, ele falou sobre que ele faz psicanálise com uma pessoa budista e que traz muito do budismo dentro da terapia dele. Eu estudei, me formei em psicologia numa faculdade budista, fora ter morado no Butão, perguntou sobre políticas públicas do Butão, então foi bem interessante essa troca, embora rápida. Eu fiquei muito feliz, e aquelas coisas, eu gosto de estar com pessoas que me inspiram, que me deixam nervoso, então fiquei realmente com frio na barriga de estar ali falando com o Barroso. Acho que eu gravei uns stories logo depois, até para mostrar isso. Depois teve palestra das mulheres, que eu não achei, sinceramente, não achei tão boa. A Carla, de novo, da CIMED. A CIMED trouxe essa questão, né, que acho que é um case. O Nisa falou que o cara que ele mais, para mim o Nisa, por motivos óbvios, é o maior publicitário do país, mas ele falou que hoje em dia a pessoa que ele mais escuta de marketing é o João Adib, porque o que ele fez na CIMED, baseado em marketing. A Carla também é muito forte, mas eles estão muito nisso de pôr a cara, de conectar com a população, principalmente classes BC, e mostraram quanto às vezes, acho que ele tem um ponto que quanto às vezes é menos sobre estratégia tão complexas e mais sobre botar a mão na massa e sair fazendo, e quanto isso dá sucesso. Então um pouco foi sobre isso. A palestra, a Luciana, que é CEO da Arezzo, também tem um pouco essa pegada. E as duas estão embaixo dessas figuras intensas, no mínimo, que é o João Adib e o Birman. Daí, hoje foi no MIT, então a gente entra pro dia de hoje. Começou com Tabata Amaral e Ferreirinha. Eu não conhecia o trabalho do Ferreirinha, mas os dois fundaram a Brasil Conference 9 anos atrás, 10 edições atrás. Entrevistados pelo Thiago Leifert. Foi incrível ver duas pessoas pobres, que eram pobres, né? O Ferreirinha, quando estava saindo de Harvard, recebeu uma proposta da Blackstone para ganhar de saída $200 mil por ano. Diz não para isso, para ir para o Brasil, para tentar fazer diferença, e tem feito a diferença. Então, acho que é incrível essas pessoas que conseguem colocar seus propósitos muito acima do dinheiro e para ajudar o país. E acho que tem algo a ser dito do quanto a pessoa que tem o que eles chamaram hoje de diploma de rua, que tem noção do que é o Brasil de verdade, poder construir esse país. A Tabata, filha de cobrador de ônibus e diarista, conseguiu passar em Harvard e volta também para o Brasil, e hoje em dia está no segundo mandato como deputada federal. Me emocionei em alguns momentos, então caiu algumas lágrimas. O Thiago Leifert entrevistou muito bem. Depois a gente teve o papo do Álvaro Machado Dias, que era alguém que eu não conhecia presencialmente, mas que já admirava muito. E a pessoa, acho que hoje, se eu tivesse que escolher, provavelmente um PhD para fazer seria embaixo dele. Por uma questão de que PhD é muito longo, né? PhD doutorado, mesma coisa. Nos Estados Unidos é 5 anos, PhD. Então, eu não quero, como eu tenho muita vontade de morar no Brasil, ainda mais depois dessa conferência, né? Mas sempre tive essa vontade, porque é a minha cultura, porque é onde eu quero estar.
porque é onde eu quero causar um impacto social. Tem muito conhecimento de prática que não se encaixa no Lattes. O Felipe tá falando que é um cara que eu admiro muito e que eu acho que busca ter essa junção também. Felipe, parabéns pelo teu trabalho. Agora iniciando, tá no mestrado na URGS, mas que é um cara que pratica o que fala. Eu acho que a Tabata e Ferrinha tem isso, e acho que de algum jeito o João Adib e a Carla também têm, mostrando que às vezes é muita teoria e pouca prática, e às vezes, no caso deles, ao meu ver, pouco estudo, mas muita prática, e muita vontade, e muito suor, e muita conexão com principalmente classe B, C do país, faz o negócio acontecer, se tornar a terceira maior farmacêutica do país. Saíram da 32ª para a terceira em uma década ou menos. Então, o Álvaro do Machado Dias, esse cara é extremamente inteligente, com um background mais em psiquiatria, ele é neurocientista, e então eu conversei com ele depois uns 40 minutos sobre a minha tese. Ele foi bem receptivo para a possibilidade de, em alguns anos, eu fazer mestrado. Ele é professor tanto da Unicamp quanto da USP. Embaixo dele, mestrado não, doutorado. Ele, doutorado no Brasil, embaixo dele seria, na média 3 anos, dá para adiantar, só dizer na média 5 anos, dá para adiantar também. Mas então talvez seja uma possibilidade, né? Vamos pensar, Dr. Burger ia ser uma resenha no mínimo. Depois teve um talk com desafios e perspectivas no combate à corrupção, um talk com o jornalista Felipe Moura Brasil, que eu não conhecia, mas algumas pessoas me mandaram mensagem falando o quanto ele era bom, e de fato ele foi muito bem. Com o Alessandro Vieira, que é um senador que eu tinha já o maior apreço, porque fez parte do movimento Acredito, junto com a Tabata Amaral, e com outros. Eles têm um escritório compartilhado para usar melhor os recursos públicos. São 7 políticos de partidos diferentes para gastar menos e usar de melhor forma, melhorar a comunicação entre eles. O Alessandro foi muito bem, muito corajoso, falando sobre corrupção e botando a cara a tapa mesmo, falando que tem corrupção dentro do partido dele, que qualquer político que fala que não vê corrupção tá mentindo, assim, foi muito bacana. O Dallagnol usou, que é um cara que se posiciona como de direita, não de extrema direita, claro, mas de direita, usou um pouco como palanque, então estava um pouco raivoso nas suas falas, mas assim, falando coisas que eu concordo em sua maioria, mas faltou muito meia-culpa e a admissão de que teve alguns erros, pelo menos, na Lava Jato. Então ele não perdeu, no meu ver, perdeu a oportunidade de admitir isso. E no final ele foi muito infeliz e ele foi aplaudido várias vezes durante o talk dele, porque ele falou algumas coisas que de fato faziam sentido. E o Alessandro pontuou apenas no final de maneira muito educada, quanto ele, Alessandro, não misturava religião com política, ele achava isso uma coisa importante. Então, e era a última fala, mas foi de maneira sucinta, que o Alessandro falou isso muito educada. O Dallagnol depois pegou a palavra, já tinha acabado o tempo, pediu permissão, todo mundo meio levantando, para ser agressivo de fato, falando que achava um absurdo o Alessandro ter falado isso, que era preconceito religioso. Então, meio lamentável, mas os dois se cumprimentaram no final e tal. Acho que o Alessandro está acostumado com esse tipo de conduta, mas ele foi vaiado, né? Então, acho um ponto relevante. Depois teve talk do Edu Lyra, né? O Edu Lyra estava falando junto com o Fábio Coelho, o CEO do Google, com a Leila, que é CEO da Curly Lab, e ela fez uma outra startup que vendeu que eu não conhecia. De fato, não conhecia a Leila Vélez. Foram entrevistados pela Daniela Filomeno, que é jornalista da CNN, que eu também não conhecia. Cara, o Edu Lyra deu show, impressionante, emocionou muita gente. Bastante gente batendo, pedindo para ele virar presidente do Brasil ou virar político um dia. O que ele tem feito na Gerando Falcões é incrível. Me emocionei bastante no talk dele. Acho bacana o Fábio Coelho como CEO do Google ter vindo, mas acho que a grande estrela aqui foi o Edu Lyra e todas as coisas incríveis que ele tem feito para o Brasil. Quem não conhece muito da Gerando Falcões, vale a pena ver o quanto ele tem transformado as favelas do Brasil. E por último, esses são os talks que eu fui, tá? O único que eu queria muito ter ido foi o talk do Barroso, e que eu vou ver depois, com certeza, no YouTube. Então, o último talk que eu fui foi do Bill Ackman, que é CEO e, até onde eu entendo, principal acionista da Pershing Square. Então ele é um dos maiores investidores do mundo. Hoje falou da tese dele sobre investimento, extremamente interessante, uma tese principalmente fundamentalista, onde compra as empresas para ficar, que é a ideia de buy and hold, empresas que realmente fazem sentido, independente de crises políticas.
ou de qualquer outro tipo de crise econômica que pode ter. Interessantíssima a tese dele como um todo. E ele também fez algumas apostas que deram muito certo, que daí não eram fundamentalistas, não era investimento em empresas, mas sim vendo tendências que iam acontecer. Uma delas, ele viu a crise de 2007, 2008 e apostou que ia acontecer e ganhou muito dinheiro com isso. E também na questão do Covid, ele no começo de março viu que isso ia acontecer, botou e ganhou muito dinheiro. Percentualmente ele ganhou 1000 vezes, não, 100 vezes, eu acho. Ganhou 100 vezes o investimento que ele fez. Então, é bizarro, né? E acho que o que ele explicou, ele falou, cara, principalmente o que a gente mais faz, esse investimento fundamentalista, de olhar para todos os pontos do porquê investir naquela empresa e comprar empresa que a gente nunca vai querer vender. E publicamente só expor alguém quando precisa. Ele deu um caso que eles fizeram isso, porque estavam tendo dificuldade numa negociação, eles vieram a público, mas ele fala o quanto que ele tenta evitar isso, mas que em alguns momentos, quando precisa, ele fez uma vez, e isso fez com que todo mundo respeitasse muito mais ele. Ele trouxe algumas analogias do quanto isso existe em outros ambientes, né? Quando a gente faz aquilo que talvez a gente não queria fazer, o que é difícil fazer, ter aquelas conversas difíceis, as pessoas vão nos respeitar mais, a gente não vai precisar mais, talvez, fazer essas outras conversas. E ele estava junto, quem estava entrevistando ele era o Pedro Farias, brasileiro, que fez undergrad em Harvard, que me parece novo. Ele se formou em 2020, então ele formou no final de 2020, ele deve ter uns 25 anos, 26 anos, mas que trabalha na Berkshire, do Warren Buffett, e agora acabou de passar, ele vai começar MBA em Harvard também. O Pedro Farias, impressionante, foi muito bem na entrevista. Então, esse foi o resumo do que eu vivi aqui nos últimos dias. Eu acho que registrar é positivo para quem pediu, quem queria ver isso, para se inspirar em que talks talvez queiram procurar no YouTube. De novo, reforço o quanto é magnífico isso de que todo mundo tem acesso a essas informações e não só nós privilegiados de estar aqui presencialmente. Então todo mundo vai ter acesso a isso e vocês têm acesso também de todos os anos anteriores. É isso, fico sempre à disposição e é um prazer compartilhar com vocês. Só não compartilho mais, que eu tô que nem um louco no mestrado, mas a partir de agosto eu vou compartilhar mais.